Olá, eu sou o professor Diego e nós vamos resolver a questão de Química estilo Enem. A cloroquina e a hidroxicloroquina são fármacos utilizados para o tratamento e profilaxia da malária. A malária é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, sendo o P. falciparum mais problemático por provocar complicações mais graves e mortes. A cloroquina foi sintetizada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para o uso como antimalárico e, após o fim da guerra, descobriu-se que já havia sido sintetizada pela Alemanha em 1934. A cloroquina é formulada como sal de fosfato para o uso oral, enquanto a hidroxicloroquina é formulada como sulfato. Como vocês podem observar aqui, tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina possuem estruturas bastante semelhantes. Então vamos aos itens. Nota-se que as duas substâncias são muito semelhantes, com base na estrutura química e nas informações apresentadas sobre as duas moléculas, é correto afirmar que. Vamos ao item A. Em cada uma das moléculas são observados quatro isômeros ópticos. É importante a gente lembrar que para a gente identificar os isômeros ópticos, a gente precisa identificar os carbonos assimétricos ou quirais da estrutura da molécula. Então vamos lá. Analisando a hidroxicloroquina, nós observamos que tem um carbono assimétrico nessa região. Lembrando que o carbono assimétrico é um carbono que tem 4 substituintes diferentes um do outro. Se a gente analisar a cloroquina, também é a mesma coisa. Nós vamos ter este carbono aqui, um carbono assimétrico. Em nenhum outro lugar da molécula nós temos esse tipo de carbono, somente nessas posições. É importante lembrar que, toda vez que nós estamos falando de isômeros ópticos, a quantidade de isômeros ópticos de uma estrutura molecular vai ser igual a 2 elevado a N, em que N é a quantidade de números de carbonos assimétricos ou quirais. Como em cada uma das estruturas só tem um, esse resultado aqui vai dar 2 isômeros ópticos, porque vai ser 2 elevado a 1. Então o item está errado, porque ele fala que há 4 isômeros ópticos para cada estrutura. Vamos para o item B. As funções amida, imina e aleto de arila estão presentes nas estruturas. Vamos voltar lá na estrutura. Se a gente observar, o aleto de arila, essa estrutura aqui, é um aleto, um halogênio, que pode ser cloro, bromo e iodo, ligado a uma estrutura aromática. Tanto em cima quanto embaixo, nós temos o aleto de arila. O imina. Imina é o nitrogênio fazendo uma dupla ligação na estrutura orgânica, correto. Mas a amida nós não temos em nenhuma das estruturas, porque a amida é quando nós temos um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com nitrogênio, que pode ser, aí continua o restante da estrutura molecular. Em nenhuma das estruturas, tanto hidroxicloroquina quanto na cloroquina, nós temos a amida. Nós temos a amina, que é o nitrogênio se ligando a carbonos saturados, ou seja, carbonos sp3. Então o item está errado. Item C. Em meio aquoso, a molécula de cloroquina é mais solúvel que a hidroxicloroquina, por apresentar mais interações intermoleculares do tipo de ligação de nitrogênio. É importante vocês lembrarem que a ligação de hidrogênio é o tipo de interações intermoleculares que ocorre quando na estrutura nós temos os grupos OH, NH e FH. Esses 3 grupos apenas. Comparando as estruturas moleculares, o que eu observo? Que a hidroxicloroquina, ela tem um grupo OH a mais do que a cloroquina. Logo, ela consegue realizar interações de ligação de hidrogênio com a água e a cloroquina não. Então, quem vai ser mais solúvel em água vai ser a hidroxicloroquina e não a cloroquina, justamente por causa desse grupo OH. Então, o item está incorreto, porque ele fala que a cloroquina é mais solúvel em meio aquoso, na água, do que a hidroxicloroquina. Item D. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina são caracterizadas como bases de Lewis fracas. Este item está correto. Se a gente analisar a estrutura, o que vai caracterizar uma base de Lewis é um grupo que consegue doar um par de elétrons. Analisando as duas estruturas, a gente pode ver que nós temos o grupo amina. As aminas são conhecidas como as bases orgânicas. Então ela consegue doar esse par de elétrons. Enquanto um ácido de Lewis é aquele que consegue receber um par de elétrons.
Então, tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina possuem esses grupos aminas que são considerados as bases orgânicas, conseguindo aí realizar as suas interações, concluindo assim que o item D é o item correto. O item E, por que ele está errado? Ambas as moléculas possuem estruturas aromáticas, correto? Caracterizadas por possuírem carbonos sp3. Se a gente analisar aqui, as estruturas aromáticas são essas que eu estou circulando, que têm ligações duplas conjugadas. As ligações duplas, se um carbono faz uma ligação dupla, ao invés dele ser um carbono sp3, ele é um carbono sp2. Então o item está incorreto por causa disso. Então, galera, o item certo é D e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!